bom assim, cinema, sei que vai. Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos, quem está vindo a primeira vez, aqueles que já são frequentadores da casa há tanto tempo. É uma alegria revê-los aqui e já quero desde já agradecer mais uma vez a oportunidade de estar entre verdadeiros amigos e irmãos. Sinto-me à vontade quando estou nessa casa, porque parece-me tão acolhedora e parece-me de uma forma tão tranquila de poder estar aqui presente, que me sinto como se fosse um partícipe da mesma. Então, nesse estado de amizade, de alegria, de fraternidade, que nós nos reunimos hoje num dia onde lá fora, na parte externa, o frio é bem acentuado. Porém, na parte interna, o coração bem aquecido, com as alegrias de estarmos aqui, mais uma vez para relembrar Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina, que nos deu a oportunidade de sabermos diferenciar o dom da vida, do amor, da satisfação de poder vivenciar, e como o próprio irmão disse na sua prece, agradecer o processo encarnatório, onde tantos outros têm as suas dificuldades e estão na fila para que possa retornar ao plano material e assim cumprir a sua missão da lei de amor, de paz e de esperança. É sempre muito gostoso estar aqui, porque a Cineia disponibiliza 2 horas para a palestra, é uma coisa que eu fico bastante à vontade, bastante tranquilo, e eu quero ver justamente o sorriso, no sorriso de cada um de vocês, porque muitas vezes vamos à casa espírita e muitas vezes somos sisudos, né? Quem sabe estamos lá preocupados em encontrar sabe lá o que dentro de uma casa espírita. Estamos aqui encontrando pessoas que se comprometeram a fazer com que a sua evolução possa ser bastante produtiva e buscando os conhecimentos que Allan Kardec nos dá a oportunidade de uma evolução em que a vida floresce a cada minuto, a cada novo ser, aonde nós estaremos sempre empenhados na busca de um novo objetivo. Hoje gostaria de relembrar mais um capítulo do Evangelho de Allan Kardec. No capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. É sempre muito importante estarmos estudando Allan Kardec. Ler muitas vezes, passamos apenas os olhos, não fixamos o seu conteúdo moral e não temos a condição de entendimento maior, que é o que ele nos propõe. Se pegarmos o seu Evangelho, do capítulo 5 até o capítulo 18º, que bom seria se nós realmente aplicássemos todos aqueles ensinamentos que ele nos traz, que ele nos propõe, e que pudéssemos assim melhorar as nossas vidas, começando não pelo outro, e sim começando por nós mesmos, sendo porém mais brandos e mais pacíficos para conosco mesmo, para com os meus familiares, para com o meu próximo mais próximo, que estão colocados entre 4 paredes e que muitas vezes desconhecemos quem aquele ali está nesta existência. Porém, encontrados estamos nesta atual, mas no passado não muito longínquo. Quem sabe fomos aqueles que deixamos que a brandura e a sua bondade pudessem ter feito uma existência um pouquinho mais doce, e que viemos aqui novamente, através de algumas pequenas dores, fazer com que tenhamos o ressurgimento da lei do amor, da bondade, na sua maior expressão, que é saber sentir o que o meu próximo quer me propor. Portanto, nessa pequena introdução, gostaríamos de lembrar que Mateus, no capítulo 5, versículo 5, comentou: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por estas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus próprios semelhantes. Devendo-se avaliar toda a intenção e as circunstâncias que essas palavras são proferidas, isto pode agravar ou até atenuar a falta de cada um de todos nós. Mas como uma simples palavra pode revestir-se de tamanha gravidade quando a proferida de uma maneira inadequada? Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor,
aquela que nós comentamos inicialmente, e também da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É um golpe na benevolência recíproca e na fraternidade. É o que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei, é a lei de todos nós, os cristãos. O que queria Jesus dizer com essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo, havendo-lhes prometido aos do céu. O homem tem a necessidade de conviver na terra com todos os seus pertences que herdou para a administração, enquanto que aguarda os bens do céu. Porém, Jesus recomenda tão somente que não se dê maior importância aos bens materiais do que aos bens espirituais. Quis dizer que até agora, os bens da terra, eles podem ser assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, e que esta falta muitas vezes até o necessário, ao passo de que outros falta mesmo supérfluo. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelos fortes e pelo violento. Tal será a condição da terra, que quando, de acordo com a lei do progresso e as promessas de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Quando a lei da humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver o próprio egoísmo. Meus queridos irmãos, como é difícil nós entendermos isso. Como é difícil muitas vezes sequer pensarmos que o egoísmo não fará parte das nossas próprias imperfeições, que ainda viemos aqui fazer uma lapidação nesse educandário do amor. Quando nós nos preocuparmos mais conosco do que com o nosso próximo, de apontar as imperfeições para nós mesmos, do que apontar as relações para o nosso semelhante, estaremos aí, fazendo com que o buril seja um pouquinho mais grosso do lado da nossa parte, e que nós possamos estar empenhados realmente, e não de boca para fora, e não apenas de uma forma verbal, a entronizar o conteúdo da lei do amor e da caridade. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse para comigo. Levar a caridade na sua maior acepção. Caridade esta que Kardec sempre colocou na sua codificação como a condição primeira, para que a gente possa entender o verdadeiro sentido do verbo amar. Se eu amo meu próximo, eu esqueço as minhas mazelas e verifico o tamanho pequeno que ainda tenho das minhas imperfeições perante as imperfeições do mundo, e assim as minhas dificuldades serão tão ínfimas perante as dificuldades do meu próximo, que através da caridade e do verdadeiro amor eu estarei dando um degrau acima na minha escala evolutiva. Sabemos que a doutrina nos coloca uma classificação de uma maneira geral, aonde estamos inseridos nesse orbe, nesse universo que nos compõe, alguns mundos ditosos. Porém, nem todos eles são benéficos como este que eu citei. Nós estamos nesse planeta organizando-nos a cada vez, mas há muitas moradas na casa de meu Pai, no mundo de provas e de expiações. Quem sabe antes nos mundos primitivos, estamos almejando, quem sabe, um mundo de regeneração, aonde lá nós teremos um pouquinho mais da lei do amor para com o nosso próximo, chegando, quem sabe, aos mundos ditosos e um dia aos mundos celestes e divinos,
aonde o amor será apenas a forma única de se representar o sentimento que cada um de todos nós, quem sabe um dia nos encontraremos. Eu vou demorar muito tempo, né? Mas chegaremos lá, nessa condição própria de fazermos com que o nosso espírito tenha esta própria evolução. Se Kardec assim colocou, e Jesus nos promete que fazer ao nosso próximo como gostaríamos de fazer a nós mesmos, eu confio, eu estarei lá, demore o tempo que for necessário, mas eu buscarei a minha perfeição, porque senão não teria necessidade a evolução do homem, não teríamos necessidade da porta estreita, não teríamos necessidade das dores e das dificuldades, pois somente as dores e as dificuldades nos fazem pensar melhor, nos fazem refletir, nos fazem ouvir a voz da consciência. Na pergunta 621, aonde ele sempre comenta, onde é que está o mandamento de Deus? Está na nossa própria consciência. E assim realizaremos aquilo que está dentro da nossa condição. Todos nós, meus queridos irmãos, estamos em estágios evolutivos diferentes, mas todos nós estamos na certeza de uma busca por uma melhoria. Estaremos juntos, quem sabe, um dia amparados pelo Divino Mestre, abraçados com a espiritualidade superior, que hoje nos brinda com este maravilhoso banho de luz, que aqui estamos num domingo pela manhã, aonde poderíamos ser realizado outras e outras tarefas. Estamos aqui, junto a Jesus, buscando o aprimoramento de nossas almas, para que a gente possa falar cada vez mais e calar cada vez mais em nós a necessidade desse autoaprimoramento. Senão a vida que possa produzir uma modificação, porque deveria ter dores, porque o meu próximo não tem aquilo que eu tenho, e porque eu tenho a dor que o meu próximo não tem, porque a minha dor é maior do que a dor do meu próximo. Se não é a doutrina de consolação que Kardec nos trouxe, aonde nós temos a confiança de um futuro diferente e que não lhe exime as nossas responsabilidades. Vamos trocar, como Joana de Ângeles cita, pelas mãos hábeis de Divaldo Pereira Franco. Vamos trocar o sentimento de culpa pela responsabilidade. Temos assim que ser brandos e pacíficos em nós mesmos, com as nossas atitudes, aceitar as nossas imperfeições, pois somos filhos do Pai, e estamos em busca de algum objetivo diferente para nós, para com o nosso próximo, para com a nossa família, para com os nossos filhos, para com o nosso trabalho, para com as nossas evoluções. E assim, a instrução dos Espíritos no capítulo 9, ele vem relembrar da afabilidade e da doçura que todos nós devemos entender. A benevolência, aquela pessoa que demonstra bondade e boa vontade para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestar-se. Devido às imperfeições espirituais, também existem os que têm aquela fingida bonomia, que não passam de máscaras exteriores e que ao pequeno contragosto mostram-se realmente como elas são. Como diziam os antigos, e a minha querida avó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E assim a gente vai encontrando pessoas diferentes na escala evolutiva, que muitas vezes usam a persona, como Divaldo cita, como os gregos utilizavam no teatro, a máscara que faz com que a aparência externa esconda a sua consciência interna, que ainda demorada ficará no estudo e na sua própria evolução. Portanto, estaremos encontrando e fará parte do nosso caminho evolutivo, e devemos agradecer a Deus por isso, pelas oportunidades de sermos muitas vezes colocados em prova, e essa prova fará de nós pessoas mais fortes,
espíritos mais amadurecidos, que tenham uma condição plena de poder levar o raciocínio e a razão, e não somente ao embate daquilo que estamos vendo, que é apenas ilusório. Desta mesma forma, a família, que é tanto necessária aos nossos olhos, estarão sofrendo muitas vezes, e que nós não queremos esse sofrimento em hipótese alguma. O alerta veio da mensagem de Lázaro, em Paris de 1861. Há quanto tempo? E ele já nos lembrava que não basta que dos lábios manem leite e mel, pois se o coração ainda não está em equilíbrio, aonde só há hipocrisia, portanto só será o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Se pelas aparências consegue enganar os homens, ninguém a Deus conseguirá enganar. Por isso que nós devemos buscar a afabilidade e a doçura para com todos, fazendo com que a gente tenha o melhor de cada um de nós. E a paciência, ainda cita, a paciência. Eu costumo dizer que a paciência é como andar de carro no trânsito de Londrina. Que maravilha a nossa paciência! Já logo na primeira quadra, quando alguma condição diferente sai, a nossa paciência é colocada em prova. A gente dá aquele belo passe na pessoa que está no outro veículo, e assim a gente sente que a imperfeição da gente, ela é brutal. Nós somos ainda pequenos, adoradores do amor, mas que ainda não fazemos sentir dentro das células que estão dentro do nosso ser, e que vão fazer do nosso espírito um pouco mais pacientes. E assim ele lembra que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofreis. Bem fazeis que Deus, que é soberanamente justo e perfeito. Mas basta nós, que somos colorados da doutrina, quando a dorzinha nos pega de doer, a gente fala: Senhor, mas eu que vou ao centro todo domingo, que vou lá, mas por que para mim? Por que para mim? É para que você, através do estudo, tenha o conhecimento, e agora não há escapatória. Para quem conhece, teremos que agir em nós mesmos, colocando a vacina do amor, da paciência, da prova, e que somente Deus, que é soberanamente justo e perfeito, possa dar a condição de equilíbrio para que a nossa matéria seja equilibrada, e que tanto nós teremos uma forma material e espiritual a esse plano encarnatório. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo. O auxílio aos mais necessitados é muito importante e necessário. Porém, existe uma que mais penosa e mais meritória, é de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho, para sermos instrumentos do nosso sofrer, e para nos porem à prova a paciência. Nós estamos inseridos num contexto familiar, social, de trabalho, e que muitas vezes encontramos dificuldades. Senhor, por que me colocaste aquele ser? Parece uma pedra em meu sapato. Pois é, agradeça, as oportunidades estão aí. Em outras existências, quem sabe, fizemos algo que desconhecemos na atualidade. E se não for nesta, a certeza está em outra existência, para que a gente possa, através do entendimento, do diálogo, do sentimento de amor, retirar todo e qualquer aquilo que a gente sabe fazer bastante, o julgamento. Julgar mais para conosco mesmo do que para com o nosso próximo. O julgar de nossas atitudes e principalmente dos nossos pensamentos.
pouco sabemos as energias que são necessárias e que correm por esse fluido cósmico universal, aonde sai dos nossos pensamentos e atinge os objetivos. Quando encontramos um ser a quem nos afinizamos do outro lado da rua, lá vem um sorriso enorme, um sentimento de satisfação. Olhamos e observamos, olha, este é o meu amigo. E o sentimento de sinergia abraça-se, encontra-se a paz. Mas se nós encontrarmos aquele a quem temos dificuldades no relacionamento, lá vai o nosso sentimento e o nosso pensamento, que já foi. Não adianta tentar segurar. Ele já foi. E esse fluido que nos cerca, como a água, cerca os rios, os lagos e oceanos. O fluido nos cerca. E esse sentimento do nosso pensamento, que pouco sabemos da nossa verdadeira ação, da nossa força em criarmos essa condição para o bem, mas muitas vezes criamos para a forma contrária. E assim estaremos de novo, errando e perdendo muitas vezes a oportunidade de reverenciar o nosso verdadeiro sentimento de amor. Aquele que Jesus, que diz a todos os seus discípulos, ame verdadeiramente, para que você não conheça as mazelas do corpo, enalteça o seu espírito, para que você seja cada vez mais purificado pelas suas próprias ações. Nós somos o que pensamos. Nós somos aquilo que criamos para nós. O nosso fluido que sai, que vai tomar a sinergia com esse fluido cósmico e que vai dar animosidade ao bem, só depende de nós. Nós criamos as nossas próprias condições de sentimento, de amor, e até aquela que chamamos de doenças, que muitas vezes não são doenças, são os doentes que estamos em pensamento criando condições aonde o fluido ele é imbatível e ele não consegue passar pelo sentimento de amor que reverencia todos nós. E a obediência que fazemos ao Pai e a resignação, Kardec também não esqueceu. E coloca através do seguinte sentido: a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Se nós soubéssemos interpretar que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ele cita no Evangelho o pusilânime, aquele que é excessivamente tímido, que não tem coragem para reagir, não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Cada época é marcada com o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou de perder. Cita Lázaro no Evangelho, Paris, em 1863, que a virtude desta geração é a da atividade intelectual e o seu vício, a indiferença moral. A todos é dado a oportunidade do progresso contínuo que pode proporcionar ao seu espírito, se bem aproveitar o discernimento das virtudes. Mas ai do preguiçoso, que deixa para o amanhã a busca do aperfeiçoamento, pois verá muitas vezes sua vida em estacionamento, e de seus tutelados, que souberam agregar as boas qualidades, se desenvolverem bem aquém de suas qualidades. Porém, basta apenas que nós possamos fazer um equilíbrio, não precisa ser muito, entre a parte intelectual e a parte moral, e buscar as nossas virtudes. Segundo alguns amigos nossos, se nós em cada encarnação procurássemos tratar uma das virtudes, nós já teríamos um sucesso extraordinário, ao invés de tentar buscar todas aquelas que muitas vezes deixamos escapar pelos dedos, todas elas. E assim nós estaremos criando esse degrau, procurando esta evolução, e assim
nós não teremos um sentimento de culpa, trocaremos a responsabilidade em nossas vidas e faremos a nossa própria criação. E ele comenta, Kardec, na parte final, sobre a cólera, aonde ele traz uma mensagem e que lembra que a cólera induz a julgar mais do que somos, a não suportar uma pequena comparação que nos possa rebaixar, a nos considerarmos tão acima dos demais, quer em espírito ou em posição social, que qualquer detalhe nos irrita e leva à cólera, que é aquela violenta irritação contra os que nos contrariam. Quando o processo se instala, é preocupante e deve ser avaliado onde estão as causas. E a maioria das vezes, esta cólera nós encontraremos no orgulho ferido. Ah, o orgulho ferido. O orgulho e a vaidade são as duas maiores chagas da humanidade. E Kardec já nos relembrou isso. Para que a gente possa estar lutando consideravelmente dentro de nós, que esse orgulho seja o mínimo e que essa vaidade seja apenas o necessário para a nossa vida, que não seja a vaidade que derruba, que não seja a vaidade que faça pensarmos ser mais do que qualquer outro de nossos irmãos. E assim, quando o processo dessa cólera se instala e nós vamos procurar ponderar e que nada remedeia, que lhe altera a saúde e lhe compromete a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, de que torna infeliz todos os que o cercam. Nestes momentos, não se pensa em seus entes queridos, aqueles que se encolerizaram, nas tristezas e decepções que podem trazer, e até quem sabe, se ele tiver uma atitude impensada que o fizesse deplorar por toda a sua vida. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e que pode levar à prática do muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pelo dominar a si mesmo, dominar o seu ser milenar. Ao espírita, ademais, outro motivo basta, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Segundo Hahnemann, em Paris de 1863, cita que o corpo não dá cólera àquele que não a tem, no mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, aonde estaria o mérito e a responsabilidade? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que se queira corrigir-se sempre pode, pois de outro modo não existiria para o homem a lei do progresso e a lei da evolução. Nós temos a certeza que no capítulo 9, com tudo aquilo que nós relembramos hoje, que nós estamos sempre estudando, para sempre buscarmos uma brecha a mais na nossa própria evolução, nós faremos de nossas vidas diferentes, conhecendo Allan Kardec, a oportunidade que a doutrina espírita nos dá de fazermos com que as nossas vidas, através da afabilidade e da doçura, através da paciência, através da condição de amar o nosso próximo como a si mesmo, nós estaremos buscando, não que nós consigamos, de uma hora para outra, estancar o nosso espírito imperfeito, e assim evoluir prontamente, de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um mês para o outro. Buscamos isso há milênios. Por que não buscar aos pequenos passos? Um pé de cada vez, um passo de cada vez. Para se andar 1000 quilômetros, deve-se primeiro começar pelo primeiro passo. E a doutrina espírita,
consoladora que é, nos dá essa certeza de, passo a passo, buscarmos no aprimoramento, observando as leis da natureza, observando as leis que Jesus nos trouxe, que é a principal, a lei do amor para com todos. Todos faremos de nós espíritos mais amadurecidos, buscando um caminho diferente, para que a gente tenha a certeza de que a nossa condição de evolução nos encontraremos no mundo de regeneração. E a Terra não passará por isso, se ainda não tiver retiradas as mazelas do espírito, retiradas as condições que não nos produzem evolução. A espiritualidade superior não permitirá isso. E um dia chegará, como no capítulo 1 cita, a união entre a ciência e a religião. Quem sabe a ciência deixando de ser um pouco materialista e a religião aceitando as condições que a ciência traz para a evolução, darão condições até a mais para que todos nós busquemos a verdade. E a verdade nos libertará de nós mesmos, das nossas imperfeições, das nossas mazelas internas, da nossa pequenez para com o nosso próximo. Kardec nos dá a condição, se seguirmos os seus ensinamentos, através da leitura, e se fizermos principalmente a interiorização do nosso ser, como citei bem no começo, exercitando a cada dia, acreditando que possamos evoluir, nós estaremos dessa forma no caminho seguro, pois todas as outras condições das virtudes estaremos buscando de uma maneira muito mais fácil, se prepararmos o nosso espírito, se dermos ao nosso coração uma condição diferenciada para encontrar a vida de uma forma diferente, entendendo-a de forma completa, fazendo com que todos aqueles que estão ao nosso redor sejam mais felizes. Que comecemos pelo nosso espírito, que comecemos pelas pessoas que estão à nossa volta. Acha muito, meu irmão? Acha muito começar pelas pessoas que estão à nossa volta? Elas são aquelas que mais temos a necessidade de fazer um aprimoramento e que juntos podemos chegar a um objetivo seguro, a um porto seguro. E aproveitando este momento de amor, de paz e de harmonia que resta entre todos nós, vamos agradecer mais uma vez a oportunidade da luz, a oportunidade de estarmos encarnados, a oportunidade de conhecermos Jesus pela sua própria condição, que nos dá as virtudes necessárias para buscarmos um nosso aprimoramento, e que Jesus continue a nos fortalecer, beneficiando assim as nossas condições espirituais evolutivas, que aqui todos buscam para fazermos uma condição diferenciada. Muita paz e muita luz a todos nós, e que a paz do Divino Mestre continue a reinar em nossos corações, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado a todos pela oportunidade, pela amizade, pelo carinho e pela fraternidade com que todos nos tratam quando a gente chega a esta casa. É uma alegria bastante grande.